Esse filme revela os bastidores de uma cena nojenta que chocou o mundo do cinema e que marcou a carreira de uma jovem atriz no filme que deveria ser a chance, a oportunidade da sua vida. Eu tô falando de Meu Nome é Maria, filme que recria os bastidores não só de uma cena, mas da vida da atriz Maria Schneider, que, como muita gente conhece, em 1973, aos 19 anos, foi contratada para estrelar O Último Tango em Paris. Ela era uma atriz inexperiente, mas talentosa, promissora, que fisgou a atenção de Bernardo Bertolucci, o diretor, que deu a ela essa chance de estrelar um filme ao lado de Marlon Brando, um dos maiores astros do cinema americano, um dos grandes atores da sua geração. E o que começa como um sonho se transforma num pesadelo quando ela é contra a vontade, de forma totalmente unilateral, submetida a uma cena de violência sexual grosseira, nojenta, e que quebrou totalmente a confiança da atriz, expôs ela ao mundo, transformou a carreira dela, e você vai entender um pouco mais sobre essa história no vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre Meu Nome é Maria, quero mais uma vez pedir pra vocês o like no vídeo, que vocês compartilhem ele, que você obviamente siga o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito, é um projeto que eu tô começando, estamos aí caminhando aos 3.500 seguidores, devagarzinho, crescendo, eu conto com a ajuda de vocês pra poder seguir falando sobre filmes como Meu Nome é Maria, filme da diretora Jessica Pallow. E antes de falar sobre o filme em si, tem uma curiosidade bem interessante nesse filme. Porque a diretora Jessica Pallow, uma diretora nova, 43 anos, ela começou, nos primeiros trabalhos dela no cinema, foi como trainee no set de Os Sonhadores, filme do Bernardo Bertolucci, que é o diretor de O Último Tango em Paris. E é interessante, essa informação ela é muito importante, porque ela em entrevistas, embora não tenha citado especificamente o set de Os Sonhadores, ela deixou claro que ao longo da carreira dela como assistente de direção, ela viveu o mundo de Maria Schneider. Ela era uma das poucas mulheres no set, ela viu muitas atrizes sendo submetidas a situações absolutamente, para dizer o mínimo, de extrema vulnerabilidade, e daí nasceu a vontade dela de contar a história de Maria Schneider e contar a história tentando ir além da cena, ir além dessa fatídica cena, não querendo resumir a trajetória de Maria Schneider a ela, mas entendendo que essa sequência aprisionou uma atriz extremamente talentosa que infelizmente ficou marcada em vários níveis por causa dessa cena de O Último Tango em Paris. E o filme, ele, de forma muito íntima, ele consegue desenvolver, ainda que com certa superficialidade, a partir de fragmentos de uma vida, ele consegue entender os estragos, os ecos dessa cena e como ela, direta e indiretamente, machucou a mulher Maria Schneider e definiu a trajetória da atriz de Maria Schneider. Porque pra mim, o melhor em Meu Nome é Maria é ver como o filme, ele, com uma estética setentista, visualmente falando, muito convidativa, imersiva. A fotografia, ela tem um caráter envelhecido que nos transporta para aquela época. O design de produção é muito caprichado, figurinos, maquiagem, tudo ali nos transporta para os anos 70. E a diretora, ela cria essa sensação de aparente confiança, de aparente... um lugar aparentemente promissor para uma atriz jovem, para quebrar a nossa confiança a partir dessa jornada, da perspectiva de Maria Schneider. É óbvio que Meu Nome é Maria se constrói no primeiro momento centrando a narrativa nos eventos de O Último Tango em Paris. A diretora, ela é muito cuidadosa ao reencenar tudo isso para gerar o choque, óbvio, mas para nos fazer entender o tamanho da dor experimentada por Maria. Porque não foi só uma dor física, uma dor, sabe, da vergonha, uma dor do medo, uma dor da violação, literal e artística, no caso. Mas foi também o sentimento de vulnerabilidade, de indiferença no set. E eu acho que antes mesmo da fatídica cena ganhar forma, e a diretora, ela com um olhar feminino, com um olhar que nunca banaliza o ato em si, mas se concentra na dor da atriz, ela nos permite enxergar o sofrimento
causado pela cena em si, mas ela vai além ao, antes mesmo disso, entender o papel daquela mulher naquele set. Uma jovem atriz num filme dos sonhos. Existe todo um trabalho em desenvolver a relação entre Maria Schneider e Marlon Brando como mentor. O Matt Dillon, inclusive, tá irreconhecível aqui. Um trabalho muito sucinto, muito conciso ao criar o Marlon Brando, essa figura mítica. Você enxerga o Marlon Brando em vários momentos. É alguém, uma estrela, alguém que está ali e causa um impacto, um frisson natural, não só no público, como na própria Maria Schneider, tentando criar um mínimo de diálogo com ela, mas no set, Maria parece sempre alguém sem voz. E eu acho que a diretora, ao invadir esse set, ao recriar isso, ela começa a partir daí mostrar esse processo de perda sobre a própria imagem, porque, infelizmente, após o lançamento e o sucesso do infame O Último Tango em Paris, que gerou uma controvérsia danada, o filme chegou a ser censurado na Itália, houve todo esse impacto midiático e que acabou definindo a carreira de Maria Schneider. Ela se tornou uma atriz tipificada como tantas outras, não só da sua geração, como da geração futura. E aí o filme ele ganha um caráter mais complexo à medida que usa o choque criado por essa cena e o efeito, obviamente, no destino da atriz, para enxergar a indústria e enxergar a deterioração dela numa indústria totalmente indiferente. E como eu disse, são fragmentos. É impossível você condensar a história de uma vida em 95 minutos. Mas eu acho que a diretora Jessica Pallow, ela é cuidadosa nesses fragmentos, nesses cortes, nesses recortes de uma vida, entendendo a degradação da atriz. E a degradação movida não só por questões, assim, como a dependência química, que se tornou um problema e uma consequência de todo o evento midiático e do julgamento moral que ela experimentou, mas entendendo a frustração dela com a própria arte, o olhar de outros artistas para ela, sabe? A deterioração de uma carreira que prometia demais. E ela trabalhou com outros grandes diretores, mas isso não foi bastante, porque ela, nesse processo de deterioração física e emocional, ela sucumbiu aos traumas gerados pelaquela cena, aos traumas causados pelo mundo que só queria explorar a imagem dela, como Bertolucci fez e como a indústria do showbiz costuma fazer até hoje, tipificando atrizes, descartando atrizes mais velhas. Maria Schneider foi uma grande vítima dessa indústria, que explora o feminino, que usa o feminino, que abusa o feminino e do feminino, literalmente como nesse caso, e que descarta no primeiro momento. E é muito triste. Além de doloroso, é muito triste você se conectar com a atriz, com esse olhar extremamente humano, que redimensiona Maria Schneider, que na verdade dá a voz que a indústria tomou. E eu acho que esse é o grande mérito da diretora Jessica Pallow. Ela se permite escutar sem julgamentos, mas entendendo, sabe, que era importante mostrar a deterioração dessa atriz, e é uma deterioração que ela é muito sensível, principalmente porque a estrela do filme, a Ana Maria Bartolomei, ela é uma atriz muito talentosa. Quem conhece e já viu O Acontecimento sabe o quão expressiva é essa atriz, e aqui ela personifica a verdade, ela personifica toda a angústia, todo o sofrimento, toda, ao mesmo tempo, a coragem em enfrentar essa indústria num trabalho intenso, um trabalho que compensa até, de certa forma, a superficialidade narrativa, elevando cada cena e nos fazendo entender o tamanho do abismo que aquela sequência lá em 1973 gerou na vida de Maria Schneider. É menos sobre a atriz, é obviamente sobre a atriz, mas é menos sobre a atriz e mais sobre a mulher que perdeu a voz, a mulher que perdeu, sabe, o prazer em atuar, ou que perdeu a capacidade de ter prazer atuando em filmes que ela se achava capaz de protagonizar, e que faz isso de maneira muito cuidadosa num filme que é íntimo e que consegue, a partir dessa personagem, dessa figura real e que representa muito dentro da indústria, mostrar um outro lado da indústria, um outro lado do showbiz. E aí, o que você achou de Meu Nome é Maria, filme que chegou nessa quinta-feira nos cinemas de todo o Brasil? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.